irmãos, a paz do Senhor a todos. Queremos agradecer a Deus por esta rica oportunidade de poder estar na casa do Senhor e também de ministrar a palavra do Senhor a esta querida igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 2 e o verso 1. Enquanto os irmãos localizam o texto, quero agradecer a Deus por esta oportunidade, também meu pastor presidente, meu vice, que Deus possa abençoar pelo carinho de vocês, pela minha vida, pela minha família. Também as suas famílias, que Deus possa abençoar. Quero justificar aqui, a minha esposa, meus filhos não estão comigo, porque nós estávamos ali no campo, na congregação do campo de Mãe Luzia, visitando essa tarde, e devido a algumas exigências que está acontecendo ali, ela ficou ali para dar uma cuidada ali, porque o vizinho do lado que mora não estava, e a gente ficou preocupado com alguma coisa, anda muito roubo por ali, então ela ficou em casa até nós se adaptar também no local ali. Mas louvamos a Deus por tudo. Quantos acharam o texto? Digo amém. Diz a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 2 e verso 1. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-los, tomou uma arca de juncos, e o abetumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Amém? Podem tomar vosso assento. Como é um culto família, nós temos visto aí o andamento do culto, falando em oração, intimidade, e aqui nós vamos meditar numa palavra. Já ouvimos uma palavra do Senhor pelos nossos irmãos que antecederam aqui, e Deus falando conosco para nós termos mais intimidade, mais comunhão, e nós precisamos disso nos dias que estamos vivendo. Então nós estamos diante de uma palavra, no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, no capítulo 2, vai narrar esta história linda, que me chama muita atenção, e essa história, ela condiz muito também com a minha vida, e eu quero titular aqui um tema para esta mensagem: tudo por causa de uma promessa. Fala para o teu irmão assim, ó, tudo por causa de uma promessa. Fala aí para o seu irmão, tudo por causa de uma promessa. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto lindo. Toda a Bíblia de Gênesis, Apocalipse é coisa gratificante, é a palavra de Deus, é a voz de Deus falando conosco, nos orientando, nos dirigindo, e nós estamos diante de um texto lindo, de uma história linda, que narra aqui a história de um menino que nasce chamado Moisés, de uma família que estava cativa na cidade ali dos Egito, e esta família agora está sob o comando de um rei, aonde escravizava, aonde botou um decreto que nascesse todo menino do sexo masculino, era para tirar a sua vida, lançar no rio, porque ele estava assustado com o crescimento dos hebreus. Nós vamos entender que quando isto aconteceu, é por causa que Deus tinha um propósito, uma promessa para com o povo de Israel, que estava cativo ali 450 anos por Faraó no Egito. A Bíblia vai nos informar que o rei fez um decreto para matar todo menino, e agora nasce esse menino na casa de Joquebede, seu esposo, e eu posso imaginar, fazer aqui uma interpretação do texto, que todos os dias, diariamente, os soldados entravam na casa procurando alguma criança que estivesse nascido. O faraó da época, ele deu ordem às parteiras para que, se nascesse o menino do sexo masculino, não era para deixar viver, era para tirar a sua vida.
mas a Bíblia vai nos informar, porque Deus tinha um propósito, Deus tinha uma promessa para libertar o povo de Israel. E Deus então trabalhou de uma forma grandiosa, protegendo. Quando eu lembro desta palavra, eu lembro também quando o salmista Davi, ele escreveu o Salmo 119 e o verso 50. Esta é a minha consolação na angústia, porque a tua promessa preserva a minha vida. Então eu posso entender aqui que as promessas de Deus para o povo de Israel era o Deus que estava preservando, guardando, protegendo aquele povo. Daí você me pergunta, mas como, missionário? 450 anos, o povo escravo de Faraó, o povo sendo maltratado, mas ali o povo estava aprendendo para que depois não se desviasse dos caminhos do Senhor. E nós vamos ver a história que mesmo assim, ainda o povo se encontrou em algumas situações afastada da presença de Deus, mas o Deus que eu e você servimos, muitas vezes nós saímos das entrelinhas do caminho da verdade, mas mesmo assim o Senhor usa de compaixão e de misericórdia, nos dando uma válvula de escape, para nós saber que Ele é o Deus que quer comandar e dirigir a nossa vida. E aqui eu posso ver, queridos irmãos, que esse menino nasce, a sua mãe preocupada, como vimos aqui testemunhos, que a mãe sempre se preocupa com o filho, e ela sabendo do decreto assinado, ela sabendo que era uma ordem de um rei, ela pega o seu menino, o seu filho, e esconde por 3 meses, e daí eu fui tentar descobrir, mas como esta mãe, ela escondeu esse menino por 3 meses, ela pegou, escondeu esse menino naquelas casas, não eram como as casas de hoje, que tem repartições, era um lugar aberto, aonde era repartido com algum pedaço de tecido, algum pedaço de linhos de tecido, aonde repartiam a casa, faziam o quarto, a cozinha, assim aproximadamente, e os soldados eles tinham acesso, eles procuravam, mas não acharam o menino estava escondido. Daí quando eu começo a lembrar isso aqui, eu lembro dos livramentos que Deus me deu, das vitórias que Deus me deu. Quando Deus, irmão, tem um propósito na vida de um indivíduo, Deus ele guarda, ele protege, ele até cega o nosso perseguidor para nos dar livramento e o nome dele ser glorificado. Quantos acreditam na providência de Deus? E aqui os soldados entravam, não achavam aquele menino. Porém, ela guardando este menino por 3 meses, não podendo mais guardar, ela pega uma arca, um cesto, e ela betuma, faz ali alguns preparativos, e ela vai à beira do rio, largar o menino no rio Nilo, aonde este menino não tinha alguma pessoa para remar, ele estava sozinho naquele cesto, rio abaixo, aonde ali corria o risco de alguns animais que estavam dentro daquele rio, pegá-lo, devorar, mas a Bíblia vai nos dizer que o Senhor protegeu, guardou, guiou, porque Deus tinha um propósito. Eu vim aqui dizer nesta noite para você, eu não sei o que tu está atravessando na tua vida familiar, eu não sei se tu está atravessando o mar ou o rio da vida, está encontrando alguns obstáculos. Eu vim aqui te dizer que Deus quer que você seja exclusivamente dependente dEle, porque até aqui Ele tem protegido, te guardado e ainda vai continuar te guardando, porque Ele tem um propósito com a tua casa, Ele tem um propósito com a tua família, Ele tem um propósito com a tua vida, e você precisa entender que você precisa ser mais dependente dEle, confiar mais nele,
pôr a tua fé em ação, para que Ele possa agir na tua vida. E assim aconteceu. Moisés descendo o rio abaixo, a Bíblia vai nos informar que as filhas de Faraó e as suas donzelas, elas tinham um horário para se banhar, mas no momento que o menino descia, não era o horário dela se banhar, mas o Deus de Israel, o Deus da igreja de Sara, é o mesmo que não muda. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Nós vamos ver no livro do profeta Malaquias, que também Deus não muda, Ele é o mesmo, Ele continua sendo santo, Ele continua sendo o guardião da igreja, Ele continua sendo o provedor da igreja, Ele continua sendo o sustentador da igreja, Ele continua sendo Deus de nossas vidas. E a Bíblia vai nos informar que as donzelas e a filha de Faraó vão no momento de um horário que não era o horário delas ir, mas Deus pôs no coração delas ir naquele lugar. Para que elas foram naquele lugar? Para encontrar o cesto, para encontrar aquela arca, para encontrar aquele objeto que estava no rio com um menino chamado Moisés. Quando elas encontram aquele cesto, a filha de Faraó, olha o que está lá no rio, e as filhas de Faraó, é uma caixa, é um cesto, é uma arca, e a donzela manda as suas donzelas, a filha de Faraó manda as suas donzelas entrar no rio para pegar ali a arca, mas elas disseram, não minha senhora, nós não vamos entrar nesta hora, porque esta hora é uma hora perigosíssima, onde está os jacarés, os crocodilos estão aí, e pode nos pegar, nos atacar. Mas a filha de Faraó deu uma ordem, e elas respeitaram e obedeceram, e entraram e pegaram a arca, e ali dentro daquela arca estava um menino, e aquele menino, ela abriu, chorava muito, e quando ela abriu, ela viu que o menino era formoso, e ela disse, esse menino é dos hebreus, e eu vou pôr o nome dele de Moisés, que quer dizer, das águas foi tirado. E ela pega, olha, a sua irmã Miriam estava olhando de longe. A Bíblia vai nos dizer que quando ela pega o cesto, traz, tira da água e fica ali conversando com as suas donzelas, Miriam, sua irmã, se aproxima e ali ela pergunta quem poderia sustentar esta criança, e a sua irmã, ela entra em ação, e ela disse, minha senhora, se você quiser eu vou até os hebreus e busco uma hebreia para que sustente esta criança, e ela disse, então faz isso, e ela saiu correndo alegre, cantando, louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque ali estava a providência de Deus. Amados irmãos, nós sabemos que o nosso país, o nosso Brasil, existe algumas leis, assim quando a irmã está gestante, ela trabalha numa empresa, quando chega perto da sua gestação, de ganhar a sua criança, seu filho, a empresa desliga e dá um período de licença, de maternidade, a qual o governo paga o seu salário, a empresa encosta, e às vezes muitos dizem que foi o governo, os vereadores, deputados que criaram isso, mas eu discordo disso, porque eu lendo a Bíblia, eu descubro na Bíblia que o primeiro salário de maternidade está dentro do livro de Gênesis, capítulo 2, porque a Bíblia vai dizer, a irmã de Moisés busca a sua mãe, e quando ela chega, a donzela fala, a filha de Faraó, fala com a sua mãe e disse, amamenta esta criança para mim, e ainda te pagarei salário. Quantos pode dar glória a Deus? Que o nosso Deus é tremendo, irmão. Ele que criou todas as coisas, Ele que criou a tecnologia, porque Ele é o criador de todas as coisas. Então esta mulher leva seu filho para casa e ainda recebe um salário. Maravilha de Deus, isso é providência do Senhor. Daí eu lendo a Bíblia, eu queria descobrir aonde esta mãe escondeu este menino por 3 meses. Daí eu descobri no Salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
na sombra do Onipotente descansará. Ele estava escondido na mão do Onipotente. Daí eu descobri a Bíblia, porque a arca é símbolo da presença de Deus. Ela botou o menino dentro de uma arca, porque a arca é símbolo da presença de Deus. Então Moisés estava protegido, guardado pela presença de Deus. Eu vim aqui te dizer, você quer proteção na tua casa? Te envolve com a presença de Deus. Mas a presença de Deus, ela é conquistada, construída através de um diálogo, através de uma conversa, através de um momento que nós reservamos para conversar com o Pai. Quanto mais nós conversamos, mais nós atraímos a presença, e quando nós temos a presença, nós seremos vitoriosos, porque o apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, ele disse: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você pode notar que no texto está Cristo Jesus, que é a presença do Pai, é o eterno, é o Senhor que nos guia. E a Bíblia vai nos informar que ela se envolve na presença de Deus, botando o menino, e Moisés vai para a casa dali de Faraó. Ele começa a aprender a língua egípcia, e é quando a Bíblia vai nos dizer que ele cresce ali, e quando ele está habilitado, ele vai andar pela região do Egito. A Bíblia vai nos informar que ele vê um soldado, ele vê algo ali trazendo um desconforto a ele. A Bíblia vai nos dizer que aquele soldado vai tentar tirar proveito de uma hebreia. Ele pega aquele soldado, ele tira a vida daquele soldado, enterra na areia, ele toma uma atitude para que a promessa de Deus se cumprisse, mas ele foi um homicida, ele tirou a vida de um próximo, porque ele estava na vontade de Deus, estava no propósito de Deus, e ele tem que fugir para uma outra cidade, para que Deus comece a trabalhar, para que Deus comece a lapidar a vida dele. Muitas vezes acontece conosco, às vezes nós temos, como disse o pastor Joabe, às vezes nós precisamos passar no Val de Jaboque, para aprender de Deus, e Moisés também passou por esse período, e agora Moisés, ele começa a trabalhar, ele conhece uma moça, conhece seu sogro, ele faz uma obra fundamental naquele lugar, mas chega a hora dele voltar ao Egito, por uma permissão de Deus. Ele enfrenta Faraó, a Deus manifesta a sua glória, trazendo as pragas, e Faraó endurece o coração, mas chega um momento que Deus liberta o povo sai do cativeiro ali de 450 anos, a Bíblia vai dizer que o povo sai contente, alegre, mas agora, lá no capítulo 14 do livro de Êxodo, nós vamos ver algo que acontece. O povo agora está perante Moisés, agora está na liderança do povo, cresceu, o tempo passou, e o povo está agora diante de outra circunstância, porque Deus o permitiu, porque o povo esqueceu dos benefícios do Senhor, o povo se esqueceu que o Senhor tinha mandado o maná, o povo se esqueceu que Deus tinha sustentado eles no deserto, a sua roupa não envelhecia, mas a Bíblia vai nos informar que Deus permite eles estar perante o mar vermelho, perante as montanhas de Piairote e de Baal-Zefon. A Bíblia vai dizer que eles estão diante do mar, e quando eles estão diante do mar, diante das montanhas de Baal-Zefon, diante das montanhas de Piairote, e quando eles olham para trás, ele vê Faraó e os seus cavaleiros, 600 cavaleiros aproximadamente. O povo começa a questionar, o povo começa a dizer
para o seu líder: por que, Moisés, tu nos tiraste do Egito? Por que tu nos tiraste de lá? Lá nós tinha a cebola, nós tinha muitos alimentos, mesmo que eles eram ali, trabalhavam forçado, mas eles esqueceram dos benefícios do Senhor e se lembraram do Egito. Mas mesmo assim, o seu líder clamou a eles, o seu líder clamou o Deus de Israel, e Deus disse para o seu líder: manda que o meu povo marche, manda que o meu povo tome uma atitude. Eu vim aqui dizer para você: nós vivemos uma crise financeira e também vivemos uma crise espiritual, e eu vim aqui como um sacerdote de Deus, como um profeta de Deus, dizer para você: toma uma atitude em buscar o Senhor. A Bíblia nos fala no livro do profeta Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o Senhor enquanto está perto. O Senhor está perto de você, o Senhor está entre nós, e o Senhor tem saudade de ouvir a tua conversa com Ele. Deus quer ter um particular contigo, porque toda a nação, toda a globalização está na mão do Senhor. Deus tem escape para a igreja, Deus tem escape para o teu problema. Basta você entender e entrar no propósito da oração, porque Deus tem livramento para a tua família e para a tua casa. Assim diz o Senhor nesta noite. A Bíblia vai nos informar que o povo marcha, toma uma atitude, e Deus fala para Moisés: Moisés, o que tu tens na mão? A Bíblia vai nos dizer que Moisés tinha um cajado, e Moisés agora toca nas águas e o mar se abre. Eu não sei qual é o mar que tu está enfrentando, mas se você tomar uma atitude nesta noite, o Senhor vai abrir o mar, o Senhor vai clarear uma luz nesse túnel escuro que você vem enfrentando, porque o Deus que eu sirvo é o Deus de milagre, o Deus que eu sirvo é o Deus da promessa, o Deus que eu sirvo é o Deus que preserva. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão, para mostrar para você e testemunhar para você que o Deus que eu sirvo é o Deus de milagre. Quando eu vim parar na cidade do estado de Santa Catarina, no dia 16 de janeiro de 2002, eu peguei uma carona da cidade de Porto Alegre, sou natural de Alvorada, e vim para a cidade, para o estado de Santa Catarina. Já conhecia muita gente aqui, eu era jurado de morte na cidade de Criciúma, pela vida errada que eu vivia, mas eu pude entender que Deus tinha um propósito na minha vida, porque no dia 15 de janeiro de 2002, eu ouvi a voz do Senhor. Eu estava ali numa vila chamada São Borges, ali na cidade, na grande Porto Alegre, e eu ouvi uma voz que dizia: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a cidade de Criciúma, que eu vou mudar a tua história, a tua vida. Lá eu vou restituir a tua credibilidade, o teu caráter, a tua personalidade. E eu dizia: mas como? E a Bíblia vai dizer lá no livro de Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão, e eu ouvi esta palavra, ouvi esta voz, olhei para trás, eu disse: eu posso estar muito bêbado, muito chapado, com entorpecentes, mas não era nada disso, era a voz de Deus me chamando. Eu vim para a cidade de Araranguá, desci no trevo, fui para Sapiranga, cidade de Meleiro, me converti ali, e ali eu fui batizado nas águas, ali no dia 16 de março de 2003, mesmo dia que eu faço aniversário, eu fui separado auxiliar da obra de Deus. Deus me presenteou com o ministério, e ali eu fui prosseguindo. Um dia Deus me disse que ia me levar para Criciúma, mas eu não poderia ir para Criciúma, porque eu tinha uma vida errada, eu era jurado de morte, e aconteceu que eu vim para Criciúma, vim morar na Mina Brasil ali, e ali congregando no templo do pastor Arcelino Vitor de Melo, e ali congregamos por um período ali de quase 3 anos, e quando eu ia para a igreja na Mina Brasil, eu morava no lado de baixo, eu subia naquele morro, indo para a igreja de terno, gravata no verão, eu vi uma caminhonete muito bonita vindo, e quando eu enxergava dentro da caminhonete, eu enxergava o indivíduo que tinha me jurado de morte, mas ele não me via. Aí isso foi uns 2, 3 anos, certo dia, eu conheci uma moça que morava no bairro
Jaqueline, a filha do João Rezende, que é o tesoureiro da igreja. Conheci elas, começamos a orar, namoramos, noivamos, e eu tinha um sonho de ter uma família, eu tinha um sonho de ter uma casa, eu tinha um sonho de constituir um lar, de uma família, mas eu era uma pessoa pobre, não tinha ninguém por mim, mas eu tinha algo que era sobrenatural, a presença de Deus e a promessa de Deus. E ali, irmão, conhecemos, noivamos, e um dia eu vim pregar na praia do Rincão, e quando eu preguei numa consagração ali do círculo de oração, um irmão estava ali, me convidou para ir num determinado lugar, e eu fui com ele. Quando nós chegamos naquele determinado lugar, estava ali o homem que tinha me jurado de morte. Eu entrei dentro da casa dele, na praia do Rincão. Quando ele me viu, eu de terno e gravata, ele me cumprimentou com a paz do Senhor, e eu disse: que bom te ver aqui. Mas eu disse para ele: eu quero acertar aquela dívida. Sabe o que ele me falou? Ele não é crente. Ele disse assim: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Daí depois eu fui procurar na Bíblia, está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E daí o que aconteceu? Certo dia eu orando, Deus falou para mim: convida ele para ser testemunha do teu casamento. Peguei a minha esposa, vamos lá. Convidei ele para ser testemunha do meu casamento. Ele aceitou de grato, ficou feliz, contente, se sentiu honrado. E sabe o que aconteceu? No ano de 2006, no dia 23 de dezembro, eu casei na congregação do bairro Jaqueline, e ele foi o meu motorista particular. No dia 22, ele foi lá na minha casa, pegou, veio no cartório, pagou o meu casamento, e foi ainda o meu motorista particular. Você pode dar um glória a Deus por isso? Por isso que Deus nos guarda, nos cuida. E o mesmo Deus que tem cuidado da minha vida, é o Deus que quer cuidar da tua. Eu era uma pessoa, para a sociedade não tinha mais jeito. Minha mãe gastou fortuna com psicólogo, com psiquiatra, para tentar me tirar do vício de entorpecente, mas nenhum deles conseguiram dar jeito na minha vida. Minha mãe queria me botar nas melhores clínicas de Porto Alegre, para me se libertar do vício, mas nada disso conseguia me libertar. Mas um dia eu encontrei um missionário, cheio da presença de Deus, pregou o evangelho da simplicidade. Eu me converti a Cristo e hoje sou obreiro da casa do Senhor. Eu vim aqui dizer: o Espírito Santo está me autorizando aqui dizer que tem alguém que está ouvindo do outro lado, ou até sentado nesses bancos, uma mãe ou um pai desesperado, que pensa que não tem mais jeito para o teu filho, para a tua filha. Eu vim aqui dizer: esconde ele na presença do Senhor, entrega ele para o Deus do céu, que Deus tem poder para transformar esta vida. Deus, ele tem poder, ele continua sendo Deus que cura, ele continua sendo Deus que liberta, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Deus tem um propósito com aquela vida. Aquela vida não vai morrer antes das promessas se cumprir. Mas por que acontece tudo isso? Porque às vezes Deus permite nós passar por algumas fases da nossa vida, para ajudar alguém depois lá na frente. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé, por gentileza. Assim aconteceu com Moisés. Moisés passou algumas fases, mas quando chegou no momento de operar o milagre, tocou na água, o mar se abriu e o povo passou, e Faraó o seguiu, foi engolido pelo mar. Eu vim aqui dizer nesta noite: a peleja que tu está pelejando não é tua, mas sim do Senhor.
Se você está na peleja, você precisa de algo, de uma vitória, eu vos convido a sair do seu lugar e vir no altar e entregar tudo para Deus. E ao sair destas portas, o Senhor vai agir na tua vida. Aleluia. Eu queria que, porventura, dentre nós tem alguém que quer retornar à casa do Senhor, por algum motivo ou outro, estacionou no caminho, parou na caminhada da fé, ou está aqui e quer entregar a sua vida para Jesus. Onde nós temos aí alguém que quer voltar para Jesus, ou quer entregar a vida para Jesus? Nós temos alguém? Temos alguém lá na galeria que não temos ninguém? Vamos orar? Podemos orar, pastor? Querido Deus e amado soberano Pai, diante da tua presença, da tua graça, deste culto familiar, Senhor, nós pedimos a tua bênção, nós pedimos a tua proteção, que o Senhor dê uma semana abençoada, que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor abençoe, Senhor, aqueles que estão lá do outro lado assistindo, que o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós determinamos a tua bênção sobre a tua igreja, e que o teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Hoje o meu milagre